Olá, vim tratar hoje sobre um tema que é bastante controverso na doutrina nacional e que foi objeto de um texto de minha autoria que foi enviado para as revistas jurídicas do país, onde tratamos da teoria da imputação objetiva proposta por Rony Inlares, que teve como seus precursores principais Klaus Roxin e Gunther Jacobs, em relação à descriminalização das condutas ditas neutras. Pois bem, segundo a teoria da imputação objetiva, analisando a perspectiva de Gunther Jacobs, uma conduta só seria imputada como criminosa a alguém que cria um risco juridicamente não permitido. Qual seja, seria um risco que o ordenamento jurídico não permite, que a adequação social expugna, que não aceita. Em segundo lugar, como segundo critério, teríamos o princípio da confiança, no qual todo ser humano que vive em sociedade deve se pautar pela sua conduta de maneira correta e esperar, confiar que as outras pessoas também o farão. Em terceiro lugar, temos a proibição de regresso, que, ao contrário do princípio da confiança, no qual há esperança que as outras pessoas ajam também conforme o que é lícito, o que é legal, na proibição de regresso, ao contrário, nada se espera dessas pessoas. Ou seja, pouco importa para o padeiro se a pessoa que compra o pão vai se alimentar ou vai usar o pão para envenenar uma terceira pessoa. Pois o ofício do padeiro é apenas fazer e vender o pão, e não tentar adivinhar o que as pessoas vão fazer a partir daquela perspectiva. E em quarto lugar, teria a capacidade de ser vítima, ou seja, naquelas condutas onde a vítima se colocou na qualidade de vítima, não seria o autor imputado crime algum. Como exemplo, seria o da pessoa que, ao aceitar carona de alguém que está visivelmente embriagado, vem com este a sofrer um acidente e quebrar a perna. Mesmo com a relação de nexo causal, de acordo com a teoria da causalidade adequada, a fratura na perna decorreu de um acidente que decorreu também da embriaguez. Mas, segundo esse princípio, quando a vítima anuiu entrar dentro do carro e ser transportada por um condutor embriagado, ela se autocoloca em risco, ao mesmo tempo que o condutor age com a heterocolocação em risco da outra pessoa. Pois bem, diante dessa teoria, vemos que é quase impossível, inimaginável que ainda hoje os tribunais do país criminalizem condutas que são do dia a dia. Como, por exemplo, de conduta neutra, vamos citar o agente bancário que realiza uma transação financeira. Pelo primeiro critério, esse é um risco que é juridicamente permitido. Portanto, no primeiro critério esbarraria qualquer expectativa de criminalização dessa conduta, pois, pelo princípio da adequação social, é razoável que dentro das operações financeiras que servem para a economia nacional, você correr esse risco de que algumas pessoas possam se valer de uma atitude de terceiro, desse terceiro que pratica a conduta neutra, para conseguir almejar um fim criminoso. Pelo segundo critério da confiança, é lícito ao agente financeiro esperar e confiar que a pessoa que lhe pede para fazer uma transação financeira haja de maneira proba, de maneira legal. Terceiro, pela proibição de regresso, se ainda chegássemos a esse critério, porque, na minha opinião, na criação do risco juridicamente proibido já esbarraria a conduta neutra, como que não imputasse criminalmente ao agente essa conduta, mas imaginemos que chegamos até este ponto da proibição de regresso, onde não é razoável, não é obrigação do agente financeiro saber para que é a transação que ele está fazendo, porque é o trabalho dele fazer esse tipo de transação, esse tipo de conduta, esse tipo de ação. Portanto, não deve ser imputado a ele criminalmente um eventual aproveitamento dessa ação para
por um terceiro para a consecução de um fim. Pois bem, com os programas de compliance que, devido à hipertrofia penal e o avanço, né, da economia, o avanço da transnacionalidade das relações, se instituiu por alguns órgãos maneiras de prevenção, principalmente da lavagem de dinheiro. Mas isso não pode servir de subterfúgio para que impute a um terceiro uma conduta da qual ele não tinha participação alguma. Realizou apenas uma conduta que, dita neutra, faz parte do seu trabalho, do seu dia a dia. Porém, há casos em que, devido ao erro, pode-se avaliar se essa conduta pode ser punida no âmbito administrativo ou não. Mas quanto ao âmbito criminal, creio veementemente que, se acontecesse, estaríamos incorrendo na responsabilidade penal objetiva, que é vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro em decorrência do princípio da culpabilidade.